Meus irmãos, uma das coisas mais desafiadoras nos dias de hoje é mantermos a paz dentro do lar e a comunhão com o Senhor. Me causa estranheza, às vezes, algumas pessoas que pensam que pode fazer uma dicotomia entre viver uma vida paralela em casa e outra vida completamente diferente na presença de Deus. Eu acho estranho como alguns conseguem imaginar, conceber a possibilidade de estar mal com um filho, estar mal com uma esposa, com um marido e ainda achar que está muito bem na foto com Deus. Família é uma coisa complexa, irmãos. Família só tem um lugar que ela está mais ou menos arrumada. Sabe onde é? No porta-retratos. E às vezes você ainda vai ver uma mãozinha assim, ó, querendo pegar um pescoço do outro, ou aqueles muito inspirados que vêm com aquela mão por trás da cabeça assim. Não tem as coisas assim de família? Tem. Mas você viver a vida familiar dissociada da vida na presença de Deus é impossível. É impossível você estar brigado, é impossível você estar com problema, é impossível você não estar bem, não perdoar um pai ou uma mãe, e você ainda assim viver dizendo: eu tenho orado, estou indo lá na casa de Jacó, estou indo na casa lá de Jeremias, estou indo na casa de Zacarias, eu estou indo um monte de casa. Eu também estou vivendo uma coisa agora. Olha, eu não perdoei meu pai, mas eu estou cantando aqui bem no louvor, estou bem. Eu estou bem. Irmãos, isso é impossível. Não tem como. Deus fez uma coisa linda. Ele criou um plano de convivência horizontal e vertical, na qual se comunicam, e eles dependem um do outro. Por isso que a Bíblia fala assim: se tu tem alguma coisa com o teu irmão, acerta-te primeiro, porque Deus não vai receber. Por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro 3,7, dizendo assim: olha, marido, trate bem sua mulher, que senão suas orações serão o quê, irmãos? Impedidas. Ou seja, interrompe. É caso impeditivo. Por isso que a comunhão com Deus e com o próximo é o símbolo da cruz, né? É a forma como Deus, então, estabeleceu para que vivamos bem. E dito isso, irmãos, eu quero compartilhar um texto agora e falar sobre o tema casa dividida, que está lá em Marcos 3, nós vamos ler de 20 a 26. Marcos 3, de 20 a 26. A palavra do Senhor nos diz assim: e foram para casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender. Olha que coisa interessante, irmãos. Foram para casa, a multidão comprimindo, os parentes, quando ouviram, foram lá para prender, os parentes de Jesus mesmo, porque diziam: está fora de si, ou seja, enlouqueceu, pirou, não está sabendo o que está fazendo, perdeu o juízo. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios, e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, sempre faz o que te agrada. Fale com a sua igreja,
que não seja o Anderson, que não seja a minha boca, mas que a boca do Senhor se manifeste nesse púlpito, nessa noite, para a glória do nome do Senhor. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus sem tempo para nada, Jesus sem tempo para comer, Jesus sem tempo para descansar, Jesus exercitando o ministério ali no auge, aqueles dias que você sai de Campo Grande bem cedo, pega 2 horas de engarrafamento, sem café da manhã, aí chega o horário do almoço, acontece algumas coisas, tem um sepultamento à tarde no cemitério de Irajá, e aí, para variar, um pastor Demetrios te acompanha, e aí você não comeu ainda, mas você toma um grande banho, porque a chuva desce, e você chega aqui todo encharcado, mas tem agenda até 10 horas da noite, mas você não tem residência perto, você está longe, e alguns procuram então pegar sua meia, botar atrás da geladeira, sapato no outro canto, providencia uma camisa, mas você tem que ficar aqui, porque você tem compromissos. E alguns olham, veem então o pastor Anderson com uma camiseta, e ontem eu estive até aqui com a juventude, aí o pastor Demetrios falou assim para mim: pastor Anderson, eu não sabia que o irmão tinha camisa polo, não. Aí eu falei assim, um negócio curioso, que outro dia eu fui no supermercado, eu estava com uma bermuda, assim, um bermudão assim, um chinelo. Aí a irmã me olhou e falou assim: pastor, como o senhor está engraçado. Eu nunca tinha visto o senhor assim. Eu falei: irmã, mas pastor também tem joelho, tem calcanhar. Pastor, normal. E aí, nesse dia de chuva, eu botei uma camiseta, o irmão Ricardo me aguentou aqui umas 3 horas à tarde. Mas, às vezes, você dá vontade de ir para casa, dá vontade de fugir, dá vontade de sair, alguns te olham e falam assim: acho que o pastor não está bem não, olha a camisa que ele está. Arrumei uma camisa aqui, me deram a camisa. Eu acho que o pastor não está bem não, porque quem olhasse por trás da mesa estava descalço. Aí iam dizer assim: pastor enlouqueceu. Na verdade, a família de Jesus estava olhando o comportamento de Jesus naquele momento e achando tudo estranho. As coisas não batiam, não era o normal. E a família dele, quando olha para ele e vê esse comportamento estranho, o que a família quer fazer? Interditá-lo. Sabe por quê? Meus irmãos, a multidão já estava comprimindo ele, não era de hoje, os textos vão dizer, lá em Mateus 15, Lucas 12, 11, que tinha uma grande multidão que o seguia e ele ia curando a todos. Jesus estava fazendo prodígios, maravilhas e sinais. E chega a determinado momento em que a multidão comprime ao ponto de gente declarar assim: olha, se eu tão somente tocar na orla do manto, do vestido, da roupa dele, eu serei curada do meu fluxo de sangue. Tinha outros falando assim: ei, abre a casa aí nessa família, esse culto doméstico aí que nós vamos entrar. Só que todo mundo ali, né, aquele pessoal ali na porta, embarreirando, não deixava. Não vai entrar não. Primeiro, quem está aqui que vai tentar ser curado. Você chegou por último. Então eles deram jeito. Abre o telhado, pega a maca e entra. E de repente, no meio do culto, Jesus celebrando, eis que o telhado abre, a maca descendo e vem um paralítico. A multidão estava numa ânsia para que Jesus fizesse algo. Jesus estava vivendo uma vida ali que tinha pouco tempo, de tantos desafios que ele tinha. Estava difícil comer, irmão, estava difícil descansar. Estava difícil fazer as coisas mais elementares da vida. E a família olha para isso e fala: ele não está bem não, eu acho que ele precisa de uma interdição. E nos dias de hoje o que me causa tristeza é que algumas pessoas estão tentando interditar alguns membros da família, dizendo: não está bem não. Vamos administrar o dinheiro dele, porque ele não está bem. Não é para cuidar. Marcos Miranda, não é para tratar nada. É só para administrar recursos. Dizendo: ó, não está bem, o negócio está triste, o momento está difícil.
Vamos cuidar dessa pessoa, vamos botar ali numa casinha bonitinha aqui, sabe? Lá em Vila de Cava, lá num cantinho, tem uma casa ali de asilo de idosos, é lindo. A gente paga lá tanto por mês, o salário restante a gente administra. Está interditado. Está interditado. Por quê? Está tendo um comportamento estranho. Parece que não fala mais coisa com coisa, o negócio está difícil. Estava me lembrando da história de um senhor que teve Alzheimer, e aí o pai trouxe ele para morar dentro da casa dele. E com essa dificuldade, ele quando ia no banheiro, a mão tremia, essa coisa toda, e geralmente, depois da ida dele ao banheiro, alguém tinha que passar ali e fazer uma limpeza. Na hora de comer, um drama. E aí a família falou assim, olha, não está dando para comer com a gente, não. Tem que botar ele num canto, sabe por quê? Olha quando ele acaba de comer, como é que a mesa fica? Fica tudo sujo, o chão todo sujo. Aí fizeram um pratinho de madeira e uma colher assim também de pau, porque ele quebrava prato, estava destruindo as coisas. Aí o pai botou ele num cantinho, o filho botou ele num cantinho para o pai comer, porque era o cantinho para ele não quebrar o prato, que já era de madeira, e aí ele ficava ali isolado, interditado. E aí, de repente, esse filho que fez isso com o seu pai, o filho dele, ou seja, o neto daquele que estava com Alzheimer, olhou e começou a esculpir, então, na madeira, um prato. E o pai perguntou assim, ô filho, o que é isso que você está fazendo? Eu estou fazendo um pratinho para quando você envelhecer, eu também te dar comida. Eu também te oferecer isso. Quantas interdições nós estamos promovendo hoje no seio das nossas famílias? E se isso não bastasse para acabar de dividir, rachar a casa mesmo, para ter problema mesmo, porque Jesus, quando começa a fazer isso, irmãos, vê uma multidão que o admira, mas vê um povo ruim aqui o tratar com hostilidade, são os escribas. Tudo que você faz dentro de casa gera ciúme, gera os sentimentos ruins, irmão. Se você cozinha bem, você gera ciúme. Se cozinha mal, gera reclamação. Se você passa num concurso, outro fala, papai e mamãe sempre gostou de você. Ele não quer estudar, não. Aí, se você não passa, fala, está vendo, olha lá, incompetente, gastando dinheiro todinho do pai e da mãe. Vai passar em nada, vai servir para nada. Família é um ambiente difícil, porque família é o lugar onde a gente, às vezes, não convive bem com a glória do outro, ou com o problema que o outro possa causar, e é no ambiente familiar que Deus quer que a gente cresça. Jesus estava promovendo isso, a multidão admirava, muita gente vindo atrás dele, mas a sua própria família estava interditando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era o cúmulo da perfeição, que nunca errou, que tinha toda a santidade. Olha que coisa insana que a família de Jesus estava fazendo. Estava interditando o Rei dos Reis. Se uma família é capaz de interditar o Rei dos Reis, o que a minha e a sua família não é capaz de fazer? Mas não parou por aí, não, irmãos. O negócio ficou tão difícil, porque essa questão de sanidade mental, ele já estava alegando, diz o texto aqui, ó, ele não está batendo bem, o negócio está difícil. Aí os escribas, cheios de inveja, se juntam então com os herodianos e falam assim, agora a gente está observando os feitos dele, e esses feitos dele, ele está possuído pelo príncipe dos demônios chamado Beelzebu. Ou seja, a família interdita, os de dentro tratam ele assim. E os de fora? Fala que o Senhor dos Senhores, a encarnação do Deus perfeito, aquele que é a perfeita representatividade do Pai, aquele que vê o Filho, vê ao Pai, os de fora falam assim, endemoniado, ou seja, você está representando é Satanás. É isso que o texto está dizendo. E Beelzebu, o negócio era estranho, irmão, porque não era um ruinzinho, não, era o maioral, né? Beelzebu vem de Baal, que quer dizer príncipe,
e Zebu vem de príncipe das moscas, ou seja, ele é esse maioral, o príncipe das moscas é esse aí, é isso que ele está representando, esse Jesus. Ou seja, Jesus fazendo uma grande obra, era para os de dentro, os de fora, está todo mundo bem, os de dentro querem interditar, e os de fora estão falando, está cheio de demônio. E aí, Jesus, quando olha para esse quadro, ou seja, está ruim dentro de casa, está ruim fora de casa, o que eu vou fazer? Vamos contar uma parábola, vamos falar um negocinho aqui com eles, sabe? E aí, ele começa dizendo assim, se um reino se dividir, como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar esse negócio se tem reino dividido? Ele pode subsistir se uma casa lutar contra ela mesma? Ou seja, ele está falando isso, mas a mensagem de Jesus nesse momento serve para os que estão dentro da sua própria família, como para os de fora. Porque tudo que você fizer tem impacto dentro e fora. O Senhor, Ele tenta, então, por intermédio de uma parábola, dar uma grande lição à sua família e todos aqueles escribas e herodianos. Jesus fala assim, olha, se você tiver uma casa lutando contra ela mesma, ou seja, se eu estou em nome de Beelzebu, se eu estou tratando isso tudinho, não tem como subsistir. É só olhar, é só avaliar. Se vocês de dentro de casa estão tentando me interditar, vocês estão fazendo besteira. E fiquei pensando, o que leva uma família a dividir? O que leva os de dentro e os de fora a terem uma visão completamente errada, querer interditar a gente, falar, ih, o pastor Anderson, olha, pirou, não está bem não, interdita ele. O que leva as pessoas a terem atitudes como essa, o que leva as pessoas a terem esses sentimentos mais ruins, a multidão queria estar com ele, mas ele gera inveja, ele gera sentimento ruim naqueles homens que não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. E o primeiro ponto que eu vejo, o que leva a gente a dividir a casa é um ponto chamado egoísmo. Egocentrismo. Gente, é muito difícil conviver com gente egoísta. É muito difícil conviver com gente que não aprendeu o que é evangelho. Evangelho, e eu abro um parênteses, eu queria agradecer ao Fábio, ao Rômulo, ao Dalmo, que hoje sacrificaram o Dia das Mães, para estar dando todo o apoio no momento de culto à família do Renato, a Raquel, e alguns chegaram já aqui 3, 4 horas da tarde, mas fizeram com tanto amor. Eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida de vocês, com muito carinho fizeram isso. Sabe por quê, irmãos? Evangelho é a capacidade de entrega, de doar. Evangelho é você ser empático, se colocar no lugar do outro. E a gente às vezes quer nas relações de igreja ou familiares, né? Sempre o que gira em torno da minha visão, do meu umbigo, ou seja, primeiro sou eu. É uma luta para você se colocar no lugar do outro. Você fala assim, meu irmão, enxerga aqui um pouquinho o outro lado. Aí fala assim, já vem de reclamação, tudo aqui reclama, nada aqui está dando certo, eu estou fazendo certo. Sempre acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Ei, para com isso, meu irmão. Tenta observar o outro que está ao seu lado falando coisas tão importantes, que é para você, no mínimo, ser empático, se coloca no lugar dele. Família é um lugar onde as pessoas estão implodindo, sabe por quê? Ninguém quer buscar o bem do outro, quer buscar o seu próprio bem. Já começa na motivação para casar. Por que você quer casar? Quero ser feliz. Mas no dia lá alguém vai perguntar assim, você promete amar você, viver para você, fazer tudo para você, até que Deus te chame? Não, é tudo para o outro. E o detalhe é que você pactua. E o apóstolo Paulo ainda dá uma recomendação, que recomendação interessante. Eu quero poupar vocês de alguns trabalhos, se possível faça como eu, não casa não. Quando casar, vocês vão ver como é que vai ter entrega, doação. Meus irmãos, a grande sacada da vida
É a gente levar uma vida onde a gente considera o outro, a dor do outro, se coloca no lugar do outro. Aí vai falar de comida, tem que ser a comida que você quer. Vai falar de fazer um sacrifício, não quer fazer sacrifício nunca, ou seja, quer sempre que os outros se sacrifiquem por você. Aí vai falar de fazer qualquer tipo de tarefa e serviço, falar que vai dar trabalho, você vai dizer, estou fora. Mas quando você está sendo bem servido, que coisa boa, que alegria, que bênção. O pessoal aqui de casa é uma bênção. Uma bênção, estão sempre pensando em mim. Às vezes, até por algum insight, você tem aquele relâmpago de dar sinais que está pensando no outro. Mas se você parar para contabilizar durante o dia, tem gente que quer viver a vida inteira dizendo assim, é a comida que eu quero, me leva para onde eu quero, faz o que eu quero, investe em mim, eu sou importante. E o restante? Relacionamento familiar é igual conta bancária. A pergunta que não quer calar é: você é daquele que faz mais saques ou mais depósitos? Porque tem gente que pega um cartão de crédito desse e só quer fazer saque, saque, saque. Nem crédito quer passar, irmão. Saca, saca, saca. Tem uma hora que a conta vai zerar, meu irmão. Tem uma hora que vai extinguir, vai acabar. Você é daquele que faz mais saques ou depósitos diários nos seus relacionamentos? O segundo ponto que está dividindo casa é o ponto de sempre focar nos defeitos do outro. Eles queriam, de alguma forma, achar defeito em Jesus. Jesus para de comer, trabalhando, e fala, insano. Pega os de fora e fala, está cheio de demônio. Não está bom, não. Agora, o que eu acho curioso é que ninguém aqui no texto cita assim, ele curou, ele libertou, ele vem fazendo maravilhas. Aliás, ele tinha acabado de fazer um grande milagre. Tinha um cego que estava ali, que era surdo, que era mudo. O camarada tinha uma série de problemas, Jesus curou. Mas ninguém cita isso. Sabe por quê? O que está em xeque ali não estava sendo os grandes feitos de Jesus, mas vamos tentar achar um negocinho para botar a culpa nele, para dizer que não está bom. E quando a gente quer, irmão, não precisa fazer força, não. Não precisa. Nós somos aquele povo que, nos relacionamentos, a gente sempre está tentando identificar uma coisa que não está bem. Tem coisa que não está bem mesmo, não. Mas a gente está sempre com o radar ligado nisso. Mas tem coisa que está bem, que funciona. Tem gente que tem grandes virtudes. Tem gente que tem feito coisas tão maravilhosas, mas isso não chama atenção. Às vezes você faz 99% bom. Um detalhezinho ruim, acabou, irmão. Acabou. A coisa vai desandar. E o defeito do outro, a gente olha assim com aquela luneta para enxergar eclipse. E a virtude, a gente... Vamos diminuir esse negócio, porque... até mais... Esse mais é terrível. Esse mais é muito ruim. Você é daquele que reconhece a pessoa que está do seu lado, a família que você tem, o esforço que as pessoas têm feito por você. Porque toda pessoa que é muito de olhar defeito e não enxergar muito virtude, ele é ingrato. Ele não consegue perceber as coisas boas. Ele não consegue dar valor às coisas boas. Eu fui agora aqui no corredor, teve uma pessoa que me encontrou ali assim, pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. A nossa igreja foi muito abençoada com a sua vinda. Aí, irmão, rasgou a seda. Aí eu falei assim, o irmão está tendo a visão errada. A minha família que foi muito abençoada em ter vindo para cá, você não faz ideia. Hoje eu já ganhei
Cerola. Hoje eu não vou falar não, senão os irmãos vão gerar inveja. Vou parar por aqui a lista. Os irmãos estão curiosos, aí vão ficar igual Jesus. Ah lá, é ele. Não vou falar não. Mas o carinho de vocês tem sido tão bom. Esse dia eu falei isso com o irmão Ricardo. Falei, olha, o privilegiado fomos nós. Vocês têm sido muito zelosos, carinhosos para conosco. Que bênção. Como eu tenho visto em cada detalhe de coisas simples, o cuidado. E eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos. Nós, como família, reconhecemos isso. Eu não sei nem, eu acho que aqui não tem nem defeito. Eu fico olhando assim, é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Nós precisamos, meus irmãos, a gente valorizar mais as coisas boas que os outros estão fazendo. E tem tanta coisa boa acontecendo ao nosso redor, tem tanta coisa boa para a gente falar, louvado seja o nome do Senhor. Hoje talvez você tenha inúmeros motivos para dizer, olha a família que Deus me deu, olha a mãe que Deus me deu, olha o que o Senhor fez hoje por mim, e deixar um pouquinho, às vezes, algumas coisas de lado. Eu tinha um hábito, às vezes, de querer instruir as pessoas a fazer algumas coisas. Aí, para eu ter certeza que a pessoa entendeu, eu dizia assim, repete. Aí a pessoa, na hora de repetir, não falava o que eu falei, não. Ou o que eu gostaria que ela entendesse, não. Falava assim uns 70%. Aí eu dizia assim, isso mesmo, brilhante, você foi muito inteligente, entendeu tudo. Sabe por quê? Não tem que ser, às vezes, do nosso jeito, não. A coisa tem que funcionar. Se ele alcançou 70%, louvado seja Deus. A coisa tem que caminhar. Porque tem gente que só serve do jeito dele. Esses dias estava até uma discussão boa aqui, até nos grupos aí musicais, estou vendo umas coisas assim, que está de sambinha, que vai isso, que vai aquilo, que vai tal, o que louva o Senhor, não louva o Senhor, o que é tal. Aí eu falei assim, irmãos, eu posso fazer uma declaração aqui, bem particular. Eu não gosto muito desse negócio de pagode, de fã, eu não gosto. É uma preferência minha. Mas eu vivi isso numa igreja que eu achei interessante. A igreja falou, pastor, o negócio de samba, lembra o negócio do mundo lá fora, Salmo 150, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. A gente não tem que imitar as coisas do mundo, não, irmão, mas a gente tem que perceber momentos que a gente está vivenciando. A gente tem que tomar muito cuidado para não remedar modelos mundanos. Muito cuidado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não endemonizar aquilo que Deus tem santificado e abençoado. Cuidado, muito cuidado. E aí foram cantar lá no retiro de casais. Aí dá um sambinha lá, o pessoal ficou, pastor, um absurdo. Aí vem a Convenção Batista Brasileira fazer sua campanha. O que era? Um sambinha. E agora, ninguém vai cantar? Não, pastor, mas aí é missões, igreja é missões. Não, estou falando da música, estou falando estilo musical. Não, mas é missões. Não, estou falando estilo musical. Aí emperra. Nós temos, irmãos, às vezes alguns critérios que a gente quer que a coisa gire do nosso jeito, que a gente não gosta, não serve, não é assim. Quem sabe, Priscila, domingo que vem eu vou fazer aqui vou fazer um solo aqui num sambinha, não sei. Me atrever aqui, fazer um solo, não sei. Irmãos, é desafiador. O que eu quero falar para os irmãos é você sair da sua caixa, sua zona de conforto, para você enxergar o lado positivo do que está ali na tua frente, que às vezes você não quer ver, só porque você não gosta. Você está entendendo? Aí eu não gosto, você já quer logo condenar, mas não é isso, irmãos. Eu vejo gente aqui com tanta virtude. Eu tenho falado aí nas minhas reuniões aí com pastores aí, diretoria, gente que tão comprometida, gente que bênção. Eu fico pensando quantas igrejas no Rio de Janeiro tem um povo assim, sinceramente falando, de valor, gente séria, propósito verdadeiro. Isso é motivante, irmãos. Eu nem vejo defeito, acho que nem tem, essas pessoas não têm, não. Não tem. Sabe por quê? Eu vejo Deus agindo, Deus atuando. Eu quero te desafiar nessa noite, você olhar mais as coisas boas que o outro tem, as virtudes que o outro tem. Valorize mais isso, minimize os defeitos. Terceiro,
O que está quebrando hoje as famílias? Prioridades invertidas. Eu acho curioso que Deus faz logo um princípio, né? Ele, o Supremo, nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Aí depois ele vem estabelecendo ordem. Família antes de igreja, e foi a primeira instituição que Deus criou. Pré-requisito para ministério. O cônjuge. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, se a minha esposa não estiver bem daqui uns dias aqui, ó, eu vou ficar com ela lá, vocês vão se virar nos 30 aqui. Vai ser minha prioridade. Filhos na frente de amigos. Nós estamos invertendo isso de uma maneira surreal. A gente trabalha, estuda muito. Nós somos aquele povo que a gente, se parar para imaginar a nossa vida, o ativismo que está sendo, nós deveríamos fazer como, né, o epitáfio, devia ter trabalhado menos, sacrificado menos, ter visto até o sol se pôr. Para que isso tudo? Para que conquistar tanto? No final das contas, irmãos, vai ficar tudo aí. Se você parar para pensar, eu vim falando agora como a vida é efêmera, como a gente não sabe de nada, e a gente às vezes está invertendo essas prioridades, é trabalho, é conquista, é isso e aquilo, aí para, a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem uma vida devocional, aquela vida, sabe, aquele tempinho que a gente vai dizer, Senhor, fala ao meu coração, eu quero ouvir tua voz, eu não vou acordar agora querendo ver mensagens de WhatsApp, eu vou acordar todos os dias ouvindo mensagens do céu. Eu não vou acordar tocando em redes sociais, eu vou acordar tocando uma música em louvor ao nome do Senhor. Um tempo com o Senhor. E não é orar para pedir, não, Senhor, é só para falar assim, Deus, Tu é lindo, Tu é maravilhoso, Tu és rei, Tu és poderoso, soberano. Você já tentou passar um bom tempo tentando adjetivar Deus? Você tem tempo para o seu marido, para a sua esposa? Ou será que você se envolve, trabalha, escala, e isso e aquilo, aí depois vai, não, agora eu vou dar minha corridinha, eu vou para o salão de beleza, agora eu tenho que dar aula, agora eu tenho que pregar, agora eu tenho que isso e aquilo, e você está levando a vida assim como se ele ou ela não existisse. Lá pelas tantas, ou no final de semana que você está um pouquinho mais relaxado, lembrei, tem marido, lembrei, tem mulher. Você tem dado atenção? Prioridade para os filhos, bater um papo, estar presente, falar de momentos agradáveis, contar suas histórias. Meus irmãos, eu fico espantado como é que filho cresce rápido. Parece que foi ontem que o meu primogênito nasceu. Aí ontem ele me liga e fala assim, papai, estou aqui em Nova York, cheguei aqui, está maior tiroteio aqui. Eu falei, deve ser porque chegou carioca aí, deve ser para entrar no clima. Sim, acertar, ficar bem, deve ser isso. Uma coisa assim. Você está aí, o cidadão ainda que mal lhe pergunte, você foi fazer aí, cara? Ah, tá, ontem à noite decidimos, então eu vim. Aí eu desliguei o telefone e falei assim, eu não tenho mais controle nenhum de nada não, já foi mesmo. Parece que foi ontem que estava aqui, ó, eu cuidando. Como é que é rápido, mas como é que a vida é rápida? A vida está passando como um conto ligeiro. Não perca tempo investindo o precioso tempo, que é um recurso inelástico, perecível, ninguém tem sobrando, com coisas fúteis, banais, com mágoas, ressentimentos, invertendo uma estrutura de valor que Deus estabeleceu para que vivêssemos bem. Priorize aquilo que tem que ser prioridade. E hoje tudo está sendo sacrificado em nome da urgência. Ei, faça a dicotomia, urgente e importante. Tem certas coisas que são importantes, mas não são urgentes.
Isso aqui é importante. Entra na fila. Não é urgente. Porque a gente acha que é importante, a gente quer botar tudo como urgente. Para. Olhe para a palavra, o que vem primeiro. Separe tempo. E por último, alguém já vai nos ajudar aqui, eu quero concluir essa reflexão, dizer o seguinte: o que tem gerado racha dentro da família é uma tentativa insana. E a gente está vivendo isso de uma maneira assim tão aguda, tão forte, que a gente não percebe. Nós estamos vivendo constantemente dizendo: o problema lá de casa é o outro. Quem tem que mudar é ele, é ela, não sou eu. Sabe por quê? É muito difícil a gente enxergar os próprios erros. Irmãos, é desafiador você olhar os seus traumas, suas feridas. É desafiador a gente olhar e falar: eu sou egoísta. É desafiador a gente falar assim: eu não estou fazendo aquilo que é prioridade. É desafiador a gente enxergar as nossas mazelas e falar assim: eu quero mudar, eu quero mudança. E a gente vai encobrindo, porque isso na verdade são transgressões. E a gente não quer saber de mudar não, porque a gente acha sempre que quem tem que mudar é o outro. Aliás, a gente gosta até de dar de Espírito Santo. Quer mudar o outro, como se isso fosse possível. Você quer mudar o outro? Começa a orar pedindo a Deus: Deus, me muda, me transforma. Você não está na família errada, você não casou com a pessoa errada, mas tem casas hoje rachando e dividindo, porque a gente vai encobrindo. A gente não quer saber de confronto não, irmãos. A gente quer saber de uma palavra palatável, aquela palavra que fala: você vai vencer, aquela palavra, né, mais que vencedor, família abençoada em Abraão, em ti serão benditas. Gente, isso é lindo. Mas a gente está com prioridades erradas. A gente está lá na empresa, a gente está lá no grupo, a gente só fala disso, a gente não fala da palavra de Deus. Nós perdemos o foco de prioridades. Nós perdemos o foco dos relacionamentos preponderarem sobre qualquer circunstância, inclusive sobre as regras. Porque a minha visão é que relacionamento vem antes de regra. Relacionamento vem antes de regra. Às vezes eu falo assim: me ajuda nesse sentido. Eu estou te pedindo. Isso é relacional. Porque se eu for falar assim: você precisa porque tu é pago por isso, isso e isso, tu tem que fazer isso e isso, aí é o outro lado da moeda. O que está ficando encoberto? Que todo mundo olha e fala assim: vem fulano, ele azeda do ambiente. Mas o tempo vai passando. A gente sempre acha que o problema é do pastor, o problema é da liderança, o problema está lá na esposa, o problema está lá mas não está na gente, sabe por quê? Nós nunca fomos problema de forma alguma. Nós somos aqueles que não erram, que estão sempre certos. A questão é que a casa está implodindo, completamente dividida. Às vezes não há mais diálogo, já foi sepultado o diálogo. Às vezes há aquela resiliência exaustiva, cansativa. Às vezes há até aquela autocomiseração. Eu sou muito bom, eu sou muito boa para viver com gente tão ruim assim. Autocomiseração. Irmãos, a Bíblia fala que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará
misericórdia. Você já se enxergou como você às vezes pode ser inconveniente? Como você às vezes vem com um assunto que é importante, mas como não é o momento, você está sendo inoportuno? Você já enxergou como você às vezes quer que tudo funcione ao teu redor, do teu jeito? E você acha sempre que o outro tem que mudar, o outro tem que explicar, o outro tem que falar. A gente sempre acha que o errado é o que está do lado e não a gente. Aí lá no fundo, quando nós somos confrontados, a gente diz assim, para não admitir que erramos, a gente fala assim: não, eu até errei, mas você, a sua maneira de falar, Anderson, seu dedo enriste, assim, parecia que o irmão ia passar assim no meu rosto, seus dentes afiados, esbranquiçados, parecia que ia me morder. No final das contas, sabe o que a gente está discutindo? O jeito de falar que não foi legal. Às vezes não foi mesmo, mas lá no fundo, às vezes a gente está encobrindo porque a gente não quer confronto. Tem gente que vem fazer gabinete pastoral que não quer ouvir nada. Ele só quer ouvir assim: você está certo, você tem razão, você está mal casado, você é uma pobrezinha. Irmãos, hoje é o tempo que Deus está falando, a casa está dividindo, tem igrejas dividindo, tem famílias divididas, tem processos que estão naquela exaustão, está implodindo. E se dividir contra si mesma não pode subsistir. Não há família que resista à casa ruindo, é briga, é aquela inconstância, não há paz, não há alegria, não há harmonia, não há entendimento. Sabe por quê? A gente está vendo os sinais de egoísmo, egocentrismo, perder o foco, só olha defeito, prioridades invertidas e pior, sempre falando que o problema está no outro. É o tempo da gente falar assim: Senhor, o problema lá de casa sou eu sou o problema, eu sou o maior problema lá de casa. Eu digo: Deus, se o Senhor me mudar, eu vou declarar o que está em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí sabe o que a gente faz, irmã Sandra? A gente acha que isso é solução micro-ondas. Apertei Atos 16:31, Senhor, tu tem a obrigação de salvar a minha família porque eu creio. Não é isso que o texto está falando, não, irmão. Sabe o que o texto está falando para a gente? A partir do momento que você crê, você vai ser o luzeiro lá dentro. A partir do momento que você encara as mudanças que Deus quer fazer, você vai ser luz, você vai ser sal. E quando você chegar na sua família, tudo que for trevas será dissipado, porque maior é o que está em você. Vai cessar a discussão, vai cessar aqueles problemões, e você vai viver uma vida de santidade e harmonia na sua casa e com o Senhor. Eu queria terminar dizendo uma coisa para você: não há como a gente viver uma vida em comunhão com o Senhor se a gente não tem comunhão uns com os outros. A casa está dividida. Não há como, irmãos, a gente falar que eu estou bem se dentro de casa os relacionamentos estão fissurados. Não há como a gente falar que a gente vai viver uma vida de santidade com o Senhor e a gente se envolve até com as coisas de Deus, mas o Deus das coisas não está se envolvendo mais conosco. Tem algo que impede. Por quê? A casa está rachada. Mas hoje é o tempo de você reconhecer e falar: Deus, eu quero que o meu lar seja um pedaço do céu, uma representação do céu, simples, mas cheio da tua presença, um lugar especial, porque onde o Senhor está presente, Deus, cria unidade. A unidade é geradora de força. Hoje é o tempo da gente fortalecer os vínculos, fortalecer os laços, e as famílias fortes, a igreja vai forte, rompendo em fé, em comunhão com o único Deus verdadeiro e para